Meus irmãos, nós vamos iniciar nesse domingo uma série de estudos nas 7 igrejas do Apocalipse, da nossa Ásia Menor. Nós vamos ter então 7 domingos falando das 7 igrejas. E é algo bem interessante a respeito dessas igrejas, em que no livro de Apocalipse nós vemos João, ele iniciando essas visões a respeito da revelação dos fins dos tempos, como nós estudamos hoje pela manhã, né? Da visão escatológica que nós deveremos ter, que nós temos a respeito do futuro, que Deus nos deu a respeito na sua palavra. E nós vamos percorrer a respeito do futuro dessas igrejas que eram reais, em que o Senhor falou a respeito delas por intermédio de João, dando a ele a revelação a respeito delas, do que Deus estava pensando a respeito delas. Então nós vamos fazer parte dessa caminhada, vamos explorar aí esses textos maravilhosos, essa porção da palavra do Senhor que vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje nós iniciaremos então com a primeira igreja, que é a carta à igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias lá. Apocalipse capítulo 2, último livro da Bíblia. Se diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, nós, neste momento, queremos agradecer pela Tua palavra aqui lida e pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz, necessitamos ouvir a Tua voz para que a nossa fé seja edificada na Tua palavra. Por isso ilumina a nossa mente, para que possamos entender, para que eu possa, Senhor, pregar a Tua palavra com fidelidade, expô-la com fidelidade ao Senhor. Me ajude nisto, para que o Teu povo entenda, Senhor, o que o Senhor quer dizer a nós nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, Éfeso era uma cidade, na verdade, a principal cidade da Ásia Menor. Hoje ela fica ali na Turquia, né? Para os irmãos identificarem mais ou menos aí no mapa. E ela, sendo essa principal cidade da Ásia Menor, por que ela era a principal cidade da Ásia Menor? Porque ela era uma cidade que vivia em função do comércio. O comércio era muito forte, porque era uma cidade portuária.
Então havia embarcações de vários lugares, de várias nações que chegavam ali, né, e abasteciam a cidade, e toda a região ali era distribuída a partir de Éfeso. E também era a principal cidade, devido ao seu comércio, devido também à sua cultura, uma cultura muito forte, uma cultura grega muito forte, e também devido à sua religião. Lá tinha, né, não tem mais, o templo da Artemis, deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade, deusa da sexualidade, e nesse templo havia mais de 1000 sacerdotisas. Imagine só, né, o que era nesse templo, e o que existia ali. Então Éfeso era uma cidade bastante complicada nessa área, principalmente sexual também, né? E diante desse cenário, dessa cidade, existia uma igreja ali, a igreja de Éfeso, no meio disso tudo, de uma cidade com um comércio muito forte, uma cultura muito forte, né? E também uma religião muito forte. E a igreja, então, alvo de grande cuidado de Paulo, por estar inserida nesse contexto. Paulo também, ele foi um homem e que pastoreou essa igreja, sabendo de todo o contexto ali, cultural, religioso, de influências de várias nações ali também, de passagem de muitos outros povos. Ele deu uma ênfase maior a essa igreja de Éfeso. Ele pastoreou essa igreja por mais de 3 anos. Isso é muito difícil no ministério de Paulo, que era um ministério itinerante, um ministério de plantação de igreja. Então, ficar com Paulo 3 anos numa igreja, nossa, era um grande privilégio, né? Imagine Paulo pastoreando nós aqui durante 3 anos, uma benção seria, né? E aí o povo daquela época, os cristãos, né, se deleitavam nessa questão. E a igreja de Éfeso, então, recebeu de Paulo muitos ensinamentos teológicos, de prática, de vida, e era uma igreja muito forte teologicamente, né? E na sua prática também. Ele exercia isso, porque nada mais, nada menos do que Paulo, né? Servo de Cristo, um homem temente a Deus, teologicamente fantástico. Depois de Jesus, a teologia de Paulo é assim, não se escreve nada parecido igual a Paulo no Novo Testamento. Tanto é que foram 13 livros escritos pelo apóstolo Paulo, dentre os 27 do Novo Testamento. Então nós vemos a capacitação dada por Deus a este homem para poder liderar o seu povo, para poder evangelizar, falar do seu amor, e é um dos personagens, claro, que eu quero conhecer quando chegar no céu, né? Depois de Jesus, eu quero, cadê Paulo? Quero trocar uma ideia aqui, porque realmente foi um homem fantástico, um homem humilde, um homem temente a Deus, um homem que fez com que a igreja crescesse, desenvolvesse. E se hoje nós temos uma boa porção da palavra de Deus, foi porque Deus o usou para a glória do próprio Deus. E diante disso, essa igreja, então, ela era uma igreja abençoadíssima por isso, abençoadíssima. E além disso, Paulo, com todo o cuidado, olha o cuidado que Paulo tinha, além de pastorear, sabe quem pastoreou depois ela ali? Timóteo e João, o apóstolo João, esse mesmo que escreveu a carta de Apocalipse. Olha que igreja abençoada. Paulo, ao deixar o seu ministério, né, ao morrer, Timóteo pastoreia essa igreja, o filho na fé de Paulo. E depois João, o discípulo amado de Jesus, esse homem que escreve Apocalipse, esse homem que escreve a sua carta no Evangelho de João, e 1ª, 2ª e 3ª João, e nada mais, nada menos, Deus dá a este homem, João, a capacidade de escrever Apocalipse, né? Algo muito peculiar na palavra do Senhor. E diante disso, essa igreja, nós podemos perceber como que Deus a usava, né? Como que Deus cuidava dessa igreja, enviando ali homens segundo o seu coração, homens tementes a Deus, para que eles pudessem então viver e falar do seu amor. E algo que nós vemos diante de toda a teologia que essa igreja tinha, de toda a prática, algo também que tinha, mas que se perdeu, que nós lemos aqui no texto. E nós vamos falar um pouco disso também. E aí nós vemos aqui, logo no início da carta, no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve:
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ao anjo da igreja de Éfeso. Quem era esse anjo? Alguns falam que era anjo mesmo, de anjo de espiritual. Mas o anjo aqui é bem provável que seja o pastor, o líder desta igreja, e essa carta é escrita, a esse anjo, a esse pastor, a esse líder ali em Éfeso. E ele escreve, o anjo escreve essa carta ao pastor ali. Eu ia ficar um pouco temeroso se eu recebesse uma carta de um anjo aqui, para falar algumas coisas aos irmãos, mas não tem necessidade, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. Então nós estamos falando aqui da parte de Deus. Então as escrituras é a revelação do Senhor. Então é a palavra do Senhor que está sendo falada aqui, e que venhamos receber essa palavra em nosso coração. E ele diz, aí continua o texto, em que ele diz que aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos entender aí o que seria isso, essas 7 estrelas e esses 7 candeeiros de ouro. Essas 7 estrelas, o que significa? Significa a igreja e a sua missão. A igreja e a sua missão. Estrela, ela tem luz própria, não tem? E ela emite a luz de Cristo. Nós somos chamados para ser o quê? A luz de Cristo, porque essa luz está dentro de nós. Nós vivíamos nas trevas, nós estávamos em escuridão. Nosso coração era mais duro que uma pedra. Mas Jesus entrou com o seu amor, entrou com a sua luz, e dissipou todas as trevas, e nos encheu com o seu amor. Se nós amamos a Deus, foi porque Ele nos amou primeiro, não é isso que a palavra do Senhor fala? Então Ele nos encheu com esse amor e com essa luz. Então a igreja tem essa missão de ser luz no mundo, de ser luz nas trevas, porque o mundo está em trevas, e nós fomos chamados para dissipar as trevas. Porque o que é trevas? Já disse aqui várias vezes, é a ausência de luz, porque onde a luz está, as trevas se dissipam. Então nós somos chamados para isso, a igreja foi chamada para isso. Por isso ele diz as 7 estrelas. Quais são as 7 estrelas? São as 7 igrejas. A primeira igreja que ele está falando é a igreja de Éfeso. É a igreja de Éfeso. Então, o Senhor está falando com a igreja de Tabirito aqui, tá, gente? Nós somos a estrela do Senhor. Nós somos a igreja que o Senhor está falando conosco nesse momento. As 7 estrelas. E quem são aí os 7 candeeiros, os 7 candelabros, que estão no meio da igreja? Os candelabros justamente é a luz que ilumina, a igreja. É a luz que ilumina. E quem anda entre os 7 candelabros? Quem que anda? Jesus. Jesus que anda entre os 7 candelabros. Jesus que está entre nós. Jesus que vive entre nós. Jesus que está presente espiritualmente entre nós. É Ele que anda no meio da igreja. Então, meus irmãos, nós vemos que diante disso, essas 7 estrelas em sua mão é a perspectiva eterna. Fala da perspectiva eterna, de como nós viveremos eternamente, de como nós, aqui na terra, temos que ter a nossa mente, o nosso coração no céu, nossos pés aqui, mas com a perspectiva da eternidade. E a questão de andar entre, Jesus aqui nos diz que essa é a perspectiva histórica, a perspectiva histórica do que Jesus fez por nós, do que Jesus fez pela minha vida, pela sua vida, pela igreja, em que Ele morreu por amor a nós. Essa é a perspectiva. Perspectiva eterna e perspectiva histórica. E ele, diante disso, meus irmãos, ele tem um reconhecimento. Há um reconhecimento da parte de Jesus em relação à nossa vida, em relação a esta igreja. O que ele diz aí, no versículo 2? Que eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Ele conhece as nossas obras,
e conhece o nosso trabalho, que é árduo, e a sua perseverança. Então ele conhece as obras, o trabalho árduo e a perseverança daquela igreja. O que isso significa? Isso significa ortopraxia. O que é ortopraxia? É a fé em prática. É a fé em prática. Eles praticavam aquilo a respeito dos ensinos que eles tiveram de Paulo, de Timóteo e de João. Eles praticavam esses ensinos. Ele conhecia as obras, sabia do viver, que eles eram uma igreja que faziam obras, que testemunhavam, que falavam, que viviam, que acolhiam o órfão, acolhiam as viúvas, os necessitados, realizavam obras para a cidade em Éfeso. Eles eram uma bênção, a igreja era uma bênção. Em Éfeso, as pessoas, elas eram testemunhos vivos nos seus trabalhos, em meio a uma cidade corrompida pelo pecado, em meio a uma cidade em trevas. Essas pessoas, elas faziam e realizavam a obra do Senhor, e trabalhavam duro com isso, evangelizavam, não tinha folheto na época, mas eles estavam falando ali o tempo todo de Jesus, trabalhavam arduamente, não eram apenas espectadores, não eram apenas aqueles que sentavam nos bancos, num domingo de manhã, num domingo à noite, depois voltavam para sua casa e passavam a viver a vida do jeito que eles queriam. Não, eles trabalhavam. Eles faziam a obra do Senhor, trabalhavam arduamente e tinham perseverança, não desistiam fácil. Não era um povo, não era uma igreja que desistia fácil, não era. Porque nós vemos então, diante disso tudo, que eles eram uma igreja que realmente praticava o Evangelho. Eles não eram apenas ouvintes, mas praticantes do Evangelho. E ele continua o texto dizendo que não pode suportar homens maus. Eu sei que vocês não toleram homens maus, eu sei que vocês não suportam, não toleram homens que são devassos, homens que são eticamente e moralmente depravados. Vocês não toleram isso. Vocês não convivem com esses homens. Vocês não se assentam à roda desses escarnecedores. Vocês não toleram, vocês não convivem com piadas sujas. Vocês são íntegros na sua fé, são retos, se desviam do mal. Isso é bom, olha só. Viviam o Evangelho, que coisa boa, que coisa maravilhosa essa igreja. E o que acontece? Eles também tinham algo interessante. O texto continua dizendo: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E achaste mentirosa. Olha, mais uma coisa interessante. Eles não toleravam esses homens maus. Eles punham à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobrem que esses apóstolos, eles são o quê? Impostores. Então nós vemos mais uma questão aí. Além da ortopraxia, eles têm a ortodoxia. O que significa a ortodoxia? O ensino correto das Escrituras. Teologicamente eles eram muito bons. Porque vinha gente falar heresia na igreja, ou falar alguma coisa que não estava na palavra do Senhor, eles rejeitavam na hora. Eles não toleravam esses homens maus, que vinham falar bobagens, que não estavam de acordo com a palavra do Senhor, e também eles reprovavam esses apóstolos, que se diziam apóstolos. A gente fala que apóstolo bom é apóstolo morto, já foi. Os 12 mais os 2 lá, Matias e Paulo, já morreram, não existe mais apóstolos. E chegavam esses apóstolos e eles o quê? Opa, aqui não. Aqui você não vai entrar com essa teologia furada, não. Aqui nós temos uma teologia concisa na palavra do Senhor. E descobriam que esses homens eram impostores. Então nós vemos claramente nessa igreja a questão da ortodoxia, da ortopraxia e ortodoxia. Eles viviam o que pregavam e pregavam o que viviam, e teologicamente eles eram concisos, eram firmes em sua teologia
e na fé, não deixavam ser levados por qualquer vento de doutrina. E o versículo 3 continua dizendo ainda: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha, mais uma coisa ainda, em meio a provas, em meio às dificuldades, perseguições, crises, adversidades, como é que eles permaneciam? Firmes, eles não desfaleciam. Vinha perseguição, eles estavam fortes, eles estavam firmes, a igreja estava firme e forte. Olha só, que igreja maravilhosa. Você não queria ser membro dessa igreja, não? Eu olhar uma igreja dessa daqui, hoje em dia, é uma igreja, bacana, viu? Uma igreja firme, forte nos seus propósitos. Em meio a tudo isso, é raríssimo encontrar, no meio do contexto que eles estavam vivendo, né, algo complicadíssimo. Ainda em Itabirito é bem mais tranquilo para a gente viver em meio àquilo que eles estavam vivendo, né? A cidade que eles estavam vivendo. Então, há um reconhecimento da parte de Deus em relação a aquilo que a igreja vivia, pregava, como o evangelho puro e simples, né? Aprendendo e executando todos os ensinamentos de Paulo, de Timóteo e de João que passaram por ali. Mas existe uma acusação contra essa igreja, né? E ela está no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É algo que a gente fica às vezes chocado, né? Olhar toda, né? Que nem você começa a ouvir a vida de uma pessoa, ele chega lá, tem um ponto negro, né? Na vida da pessoa. E é algo que Deus está avaliando essa igreja, e ele chega nesse ponto: olha, eu tenho algo contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. O que Deus está falando com essa igreja? Que tudo que ela faz é um ato meramente religioso. Meramente religioso. Ela não faz, ela faz tudo no piloto automático. Ela faz tudo aquilo que ela aprendeu sem a consciência e sem o temor e tremor de viver diante de tudo aquilo que ela aprendeu a respeito da palavra do Senhor, a respeito do próprio Senhor, que ela deveria fazer tudo o que ela faz por amor. Por amor. Paulo escreveu isso, a carta 1 Coríntios, no capítulo 13, ele falou do amor. Ele fala desse amor. E nós podemos acompanhar lá, nessa carta, 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizando. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. É o amor, porque o amor nunca se acaba, nunca vai se acabar. Sabe por que ele fala que o amor desses três é o maior? E a esperança e a fé é menor do que eles? Porque a esperança e a fé é para o tempo que nós estamos vivendo aqui. E o amor também
é para nós vivermos aqui. Só que desse é o maior por quê? Porque quando nós formos viver eternamente com Cristo, na eternidade, nós não vamos precisar de fé e esperança. Por quê? Nós já estamos diante de Cristo, não precisa mais de fé e de esperança. Nós estamos face a face, nós andamos com Ele. Mas nós teremos o amor. O amor é tudo, meus irmãos. Deus é amor. Por isso que Deus, diante dessa igreja, deixa a igreja quase perfeita, faltava algo principal, que é a cereja do bolo, que é o amor que eles não tinham. Que eles perderam ao longo da caminhada, no ativismo, no pragmatismo de realizar as coisas, porque eles estavam fazendo tudo isso sem amor. E a pergunta para mim e para você: como nós temos sido cristãos? Como nós temos vivido como filhos de Deus nessa terra, como luz deste mundo? Será que nós temos vivido por amor? A tudo aquilo que o Senhor nos deu, a tudo aquilo que Ele nos chamou para viver? Ou temos feito por interesses, por ciúmes, por inveja, por egoísmo? Como nós temos vivido? Será que nós temos vivido por amor? Essa é a pergunta que eu e você devemos fazer nesta noite. Como nós temos vivido? Como nós temos vivido? Será que eu e você temos vivido por amor? Essa é a pergunta. Se caso essa pergunta que é feita em nosso coração, e ela é exclusiva nossa diante de Deus, e ela tem que ser uma resposta sincera diante de Deus, caso ela seja um não, nós precisamos olhar para trás e voltar ao primeiro amor. Se lembra quando você orava mais? Quando você buscava mais a Deus? Quando você lia mais a palavra? Quando você tinha vontade mais de vir para a igreja, de louvar, adorar o Senhor, de estar com os irmãos, de ser bênção onde você está? Eu não sei o que pode ter acontecido, que o seu amor se esfriou. Mas você sabe diante de Deus. Talvez você está no piloto automático, vivendo a vida por viver, sendo um cristão, sendo aí um presbiteriano há muitos anos, mas apenas um religioso. E o Senhor nos traz nesta noite algo que nós precisamos refletir. Será que nós temos vivido o amor? Será que nós temos pregado esse amor? Será que o nosso coração se inflama ao falar do amor que nos alcançou, que foi o amor de Cristo, que nos laçou, que nos transportou, do reino das trevas, do império das trevas para o reino do seu maravilhoso amor? Será que temos vivido nesse reino? Como que está a nossa vida? Tenho contra você algo, que você abandonou o seu amor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. 17 e 18, Deuteronômio capítulo 6. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhe venha bem. Depois do amor é que vem a obediência. Não é a obediência que vem antes do amor. Nós obedecemos porque nós amamos. A igreja de Éfeso, ela estava obedecendo sem amar. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Você ama Deus? Essa foi a pergunta de Jesus para Pedro, naquela praia, em que Pedro estava ali, logo passado alguns dias em que ele tinha negado a Jesus, e ele está naquela praia, e Jesus chega para ele, e diz: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Por 3 vezes Jesus pergunta a ele, e fala: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Faça a minha obra, cumpra a missão que eu passei para você, que eu te capacitei para fazer. Ame as pessoas, ame de todo o seu coração. Não faça por egoísmo, não faça por dinheiro, não faça por interesses, faça por amor. Viva o Evangelho por amor, e aí sim você obedeça.
a tudo aquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra para você viver, para você praticar. E aí então, diante dessa acusação, há uma sentença. Qual que é a sentença? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Há 3 imperativos na parte A desse versículo 5. Lembra-te, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Isso está no imperativo. Lembra-te, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. É uma ordem. Não é, se você quiser, você faz essas coisas. Não. Deus está dando uma ordem. Lembra-te. Volta atrás lá. Onde que você caiu? Onde você começou a se esfriar, depois às vezes de um tombo, num momento da sua vida. Lembra? De como você era, de como você fazia as coisas para Deus, de como você vivia para Deus e como que você foi perdendo isso. Lembra disso? Traz a memória, né, de como você era e como você está. Aonde você caiu, aonde você foi enfraquecendo no amor. E aí o que você tem que fazer? A hora que você lembrar, Senhor, foi naquele dia, foi naquela época, naqueles momentos em que eu passei assim, 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 com a igreja, com o relacionamento, com amigos, foi algo que eu caí, foi ali. O que você tem que fazer? Arrependa-te disso. O que é arrepender? A palavra aqui significa no grego metanoia, mudança de mente. Mude sua mente. Deixe aquilo, confesse, deixe para trás, abandone e siga o caminho que Jesus tem te ensinado. Siga a palavra do Senhor. Diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda porque eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou um miserável, eu preciso do Senhor, eu preciso. Arrependa-te. Não use de remorso apenas, porque remorso é diferente de arrependimento. Às vezes as duas coisas se parecem muito, né? Remorso e arrependimento, às vezes as duas têm lágrimas, tem choro, mas remorso não há mudança de mente. Arrependimento é a mudança de mente. Com a sua mudança você vai dando o quê? Frutos de arrependimento. Você vai demonstrando na sua caminhada que realmente você deixou aquilo para trás, que você abandonou, e você anda em novidade de vida. Às vezes que tropece, mas volta firme, sempre se arrependendo, sempre buscando ao Senhor, dia após dia. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Volte a orar mais. Volte a ler mais a palavra. Tantas coisas nos impedem hoje de nos relacionarmos melhor com o Senhor, de darmos mais tempo ao Senhor. Porque é só através do relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo que Ele vai nos encher com o seu amor. Porque o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, é o amor. É o fruto. Depois vem os seus gomos: benignidade, longanimidade, domínio próprio, paz. Mas o fruto é amor. É o fruto. Para que o Senhor então te encha, como Paulo diz, enchei-vos do Espírito. O encher do Espírito é ter os frutos do Espírito. Para eu ter os frutos do Espírito, não é uma varinha e um condom mágico que Deus vai nos dar na nossa cabeça e agora seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, e com isso os seus frutos, os frutos do Espírito Santo vai brotar de dentro de você. Não, há esforço. Requer sacrifício, no sentido de muitas vezes você deixar coisas que às vezes você pode fazer depois, que não são prioridades, mas o relacionamento com o Senhor, ele é prioridade na minha vida e na sua vida. Nós temos que colocar Ele como prioridade. A relação pessoal, Ele é prioridade. Deus é prioridade na nossa vida. Ele é o centro, Jesus é o centro da nossa vida. Por isso nós devemos priorizar. Na nossa agenda tem que ter Jesus, meus irmãos. Tem que ter relacionamento pessoal com Ele. Não importa quantos minutos, quantas horas, mas você tem que ter o teu tempo com Ele. De oração, de busca da palavra, de comunhão com os irmãos, porque nós somos cristãos e nós precisamos desse amor. Precisamos ser cheios desse amor para viver neste mundo. É isso que Jesus está falando.
É isso que Deus está falando com eles. Então, é um imperativo. E aí, meus irmãos, diante disso, lembre-te, muda sua mente e volta à prática. Porque senão o que vai acontecer? Se eles não fizerem isso, se eles não se lembrar onde caíram, se eles não mudar a mente, e se eles não voltar à prática das outras obras, o que vai acontecer com ele? Como é que continua o versículo aí? Vai haver o quê? Vai mover do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. O que é o candeeiro? É a luz. É a presença de Jesus nisso. Vocês vão, vai fechar a igreja, meus irmãos. Vai fechar. Isso aí é disciplina. É disciplina. Caso vocês não façam isso, a igreja morrerá. Quantas igrejas morreram na pandemia? Quantas igrejas não se fecharam? Quantas igrejas, os seus membros, hoje, membros, eu falo membros porque discípulo de Jesus é diferente de membro. Eu sempre falo que nós somos discípulos de Jesus. Membro é para completar o pacote aí no sentido, mas não adianta você ser membro de igreja se não for discípulo. Não adianta nada, é só ter o seu nome no rol de membros. Porque Jesus chama discípulos. Jesus chama discípulos. Quantos discípulos de Jesus estão em casa, a sua fé está crescendo, e quantos membros estão em casa e pararam de frequentar a igreja, não vão mais à igreja, não congregam mais, como nós lemos hoje, de manhã, o livro de Hebreus fala, não faça como é costume de alguns que não têm congregado. Congreguem, fortaleçam sua fé uns com os outros. A fé, ela é também acrescida pelo meio de graça quando nós estamos juntos, em louvor e adoração ao nosso Deus, participando dos sacramentos, a ceia do Senhor, o batismo. Isso tudo fortalece a nossa fé, isso tudo aumenta o nosso amor em Cristo Jesus, o vínculo. O vínculo. E nós precisamos então entender isso e viver a partir disso. Senão, o candeeiro será removido. Essa é a disciplina. Nós esfriaremos na fé, nós morreremos espiritualmente. E é o que nós vemos hoje em relação a isso. Igrejas morrem quando perdem a paixão por Jesus, pela missão de ser luz no mundo, como candeeiros, como candelabros. Perde. Quando perde-se a paixão, quando perde-se o amor. Essa é a sentença de Jesus. Mas tem uma atenuante ainda no texto. Qual que é a atenuante? Nós vimos aí que tem uma acusação, Nós vemos que tem um reconhecimento, mas tem uma acusação. Tem agora, como nós lemos, uma sentença e tem agora uma atenuante. Qual que é a atenuante? Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que Deus está falando aqui? Assim como vocês odeiam as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Eu também odeio. Mas o que estava acontecendo ali? Defendiam que como cristãos, eles tinham total liberdade, inclusive para se envolverem em práticas de idolatria e imoralidade da sociedade pagã. É isso que eles estavam fazendo. Há uma atenuante aí em que eles estavam defendendo, como cristãos, essa liberdade de se envolverem com práticas idólatras e de imoralidade na sociedade pagã. Eu vivo a vida do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero, depois eu vou lá e peço perdão. Estavam defendendo essas práticas, as práticas dos nicolaítas. E isso é algo que estava acontecendo lá dentro. Interessante que essa atenuante que o Senhor dá sobre os nicolaítas, que estavam infiltrados ali, dentro da igreja havia pessoas que estavam seguindo as práticas nicolaítas, e a grande pergunta é: quem eram os nicolaítas? Quem que eram esses nicolaítas? Segundo a tradição cristã, os nicolaítas, eles eram provenientes de Nicolau. Quem foi Nicolau?
Nicolau foi um dos 7 homens escolhidos para a diaconia na igreja de Jerusalém, sabia disso? E ele se desviou. E haviam pessoas que estavam seguindo os seus ensinamentos, de ir e viver a vida do jeito que você quer. Viva a sua vida, na imoralidade, vive na sua liberdade, né? Que Deus perdoa tudo. Que Deus perdoa, pode ir. Viva a vida intensamente, a vida é curta. Faça aquilo que você quiser. Depois você vai lá e pede perdão que está tudo certo. Essa era a atenuante em que Deus está falando a respeito destes homens. Deus quer vida de santidade. Deus não quer que nós venhamos a viver imergidos no pecado, a nos sujar de novo, e permanecer ali. Não, o Senhor nos tirou deste lugar. O Senhor nos lavou com o seu sangue. Nós somos pecadores, por vezes tropeçamos. O que é o pecado? O pecado, ele deve ser um acidente na nossa vida. Uma coisa que acontece inesperadamente, às vezes por imprudência acontece um acidente. Pecado é isso. Pecado é transgredir a lei de Deus, é errar o alvo. Agora, muitas vezes nós vivemos na iniquidade. Qual a diferença de iniquidade? É pecar o mesmo pecado sempre. É o mesmo pecado. E isso traz destruição, minha vida. O pecado e as iniquidades trazem destruição às nossas vidas. Destruição. Por isso que Davi ora: perdoa os meus pecados e as minhas iniquidades. Porque além dos pecados que ele caía, né, um ou outro, ele às vezes caía no mesmo pecado sempre. Por isso que Davi ora desse jeito: perdoa os meus pecados e as minhas iniquidades. Só que pecado e iniquidade Deus perdoa, todos eles, mas as consequências elas vêm. E elas são altamente destruidoras na nossa vida, na nossa alma. Elas destroem o nosso interior, destroem a nossa vida, a nossa relação com Deus, com o próximo, com nós mesmos e com toda a criação. E é isso que nós devemos estar atentos. Por isso que Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Permaneçam firmes, buscam viver em santidade, consagre a sua vida a mim, permaneçam firmes, não sigam as obras dos nicolaítas, não ouvem essas pessoas, não vão na deles, não vivem como eles vivem. Nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para ser bênção neste mundo. Por isso, busque ao Senhor, peça perdão aos seus pecados, às iniquidades, e prossiga para o alvo. Por quê? Porque existe uma promessa. Existe uma promessa. Qual que é a promessa? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem que é esse vencedor? Quem que é esse vencedor? Eu vou deixar para a última igreja, para a gente falar sobre esse vencedor, para você não deixar de vir, né? Esses 7 domingos, para que não venha no último domingo, tá? Que eu vou falar de quem que é esse vencedor, para te deixar aí com essa pulga atrás da orelha, de quem é esse vencedor. E eu queria, meus irmãos, que nós refletíssemos a respeito disso, que nós ouvimos aqui em relação à palavra do Senhor. Como que encontra o seu amor a Jesus? Como que está o seu primeiro amor por Jesus e por sua missão? A missão que Deus nos deu. Como que está esse amor por Jesus e pela missão que Ele te deu? Que Ele nos deu como igreja, que Ele te deu como indivíduo, no seu trabalho, para ser uma bênção ali, na sua família. Como que está isso? Como que está esse seu amor por Deus, pelo próximo? Como que está? Reflita sobre isso. Tem você zelado e nutrido amor? Você tem cuidado desse amor que está no seu coração? Tem zelado, tem nutrido ele? Porque você não pode estar apenas estagnado no amor. Você tem que crescer e desenvolver amor. Você tem nutrido ele? Tem zelado por ele? O que fazer diante dessa constatação em que o seu amor se apagou pelo Senhor? Se apagou pela missão, se apagou pela igreja, se apagou pela obra do Senhor na sua vida e na vida dos outros. O que você deve fazer diante disso?
É o que o texto diz. Lembre-se, muda a mente e volta à prática. Lembre-se, mude a mente e volte à prática, para que esse amor reacenda, venha reacender no seu coração. Busque ao Senhor essas coisas. O Senhor está de braços abertos. Mas para isso você precisa ter um coração quebrantado diante dele, para que ele te transforme, para que ele mude, para que ele venha injetar uma porção de amor através da sua palavra, para que você saia deste lugar refletindo a respeito disso que você ouviu. Poxa, eu tenho estado na igreja, tenho vivido na igreja durante anos, e eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso alimentar mais o meu amor pelo Senhor. Eu preciso viver por amor a Deus e ao próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa tarefa. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, nós estamos mais uma vez aqui diante do Senhor, sabendo que o Senhor está presente, andando entre nós, como a Tua própria palavra diz. E a Tua palavra falou conosco, falou profundo ao nosso coração de algo que nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor conhece o Teu povo, conhece, Senhor, aqueles que estão aqui, o coração, conhece a vida, conhece todas as dificuldades, os problemas, as provações que o Senhor mesmo tem dado, o sofrimento, a angústia. O Senhor conhece aqueles também que têm caminhado na fé, têm procurado servir ao Senhor com mais avidez, com mais força, garra, que o Senhor possa dar mais isso a esses irmãos que têm procurado viver mais diante da Tua presença, que eles se despertem mais e mais, que nós não venhamos a achar que está suficiente. Não está suficiente, precisa melhorar. Que possamos sempre acordar pela manhã sabendo que as Tuas misericórdias são renovadas sobre nós, que a Tua graça está sobre nós, o Teu amor enche os nossos corações e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, para que eu possa ser luz neste mundo, para que eu possa ser um testemunho vivo da Tua palavra. Aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão morrendo, indo para o inferno, aqueles que não sabem o que fazer neste mundo, nós temos a Tua palavra, a palavra de esperança, de amor, de consolo, de vida eterna, de salvação a esses que estão ao nosso redor. Nos ajude, nos dê intrepidez, nos dê força, nos ajude, Senhor, a viver o Teu Evangelho, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que venhamos obedecer a Tua palavra, que possamos voltar, Senhor, que possamos lembrar de onde nós caímos, que possamos nos arrepender, que possamos, Senhor, viver a Tua palavra dia após dia, Senhor, para que assim, Senhor, a Tua luz brilhe mais e mais em nós e através de nós, para a honra e glória do Teu nome. E o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e através da nossa vida. E o Teu povo cresça, amadureça, não somente teologicamente, não somente em conhecimento, não somente na prática, mas no amor, porque nós sabemos que nós seremos conhecidos pelo amor. O Teu povo é conhecido pelo amor, o amor ao Senhor, o amor uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a viver o Teu amor. Ajuda-nos a resgatar esse amor que um dia foi perdido. Aumenta o nosso amor, que possamos nos esforçar para viver o Teu amor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo nessa semana. Abençoa as famílias aqui representadas. Nas lutas fortaleça-o, Senhor, para que eles permaneçam firmes, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, dia após dia. Em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, o Teu povo aqui reunido, hoje e para todo sempre. Amém.